Bom, temos aqui a coronha de madeira da carabina Urco, ano 1962, e eu vou fazer uma revitalização dela. Ela não tem soleira plástica, é direto à madeira, com algumas estrias. Eu vou recuperar isso aqui também, retirar o verniz e fazer uma nova aplicação de um revestimento à base de stem. Nós temos aqui uma rachadura que vem desde o gatilho até este rasgo, e ela transpassa para a parte interna também. E aqui na telha também uma pequena rachadura próxima ao parafuso que prende a ferragem. Então eu vou fazer um reforço aqui para essa rachadura, uma colagem. Então acompanhe o processo para ver o resultado deste trabalho. Eu estou fazendo essas marcações com fita crepe para marcar o local exato em que eu pretendo colocar este parafuso, que vai ficar embutido na madeira e vai ficar discreto. Eu vou cobrir depois o furo com massa de uma mistura de resina epóxi com madeira. Então a marcação aqui tem o objetivo de ver o local exatamente em que eu tenho maior volume, maior altura da madeira, de forma que ele transpasse e corrija essa trinca da madeira. Foi feita a colagem desse rachado, foi também feito o preenchimento do furo onde vai a cabeça do parafuso embutido na madeira, e também nesta parte da telha que havia rachado foi feita a mesma técnica do adesivo epóxi com pó de madeira, unindo as duas partes que estavam nessa rachadura. Agora eu vou tirar esse excesso da parte externa do adesivo, fazer o lixamento e fazer o lixamento completo da coronha, iniciando com uma lixa 80, porque o verniz está bem danificado, e deixar na coronha preservando o dimensional ao máximo possível. Estou usando lixa ferro grão 80
de forma a tirar o verniz, porque tem uma camada muito grossa, eliminar também riscos profundos que tinham da utilização desta coronha. Um detalhe importante na forma de fazer o lixamento é sempre fazer o lixamento no único sentido, no sentido dos veios da madeira, para evitar que a própria lixa deixe riscos na madeira. Então nunca lixar de forma circular ou então cruzado, assim e assim, sempre no único sentido, obedecendo o sentido dos veios da madeira. Esse é um processo lento, bem demorado e tem que ser feito com muita calma. A gente vê que já vai aparecendo a cor natural da madeira. A gente observa aqui alguns riscos mais profundos, são marcas antigas do uso. Esse é o resultado após o lixamento completo da coronha. E a gente faz descobertas incríveis. A descoberta que eu me refiro é justamente esta madeira que tem duas tonalidades de cor. Olha que bonito. Uma cor mais clara, uma cor mais escura e entre elas esse tom mais escuro, mais pro preto. Olha que bacana. Até na parte de dentro da telha a gente observa duas cores, a mais clara, a mais escura. Olha se não é bonito. Vai ficar um trabalho muito bacana porque eu vou usar o stain transparente incolor. Então vai destacar bastante os veios da madeira, inclusive com essa questão do detalhe das duas cores. Aqui o reparo que foi feito, então essa massa de pó de madeira com a resina epóxi cobriu o furo onde vai a cabeça do parafuso. A gente quase não observa aqui a colagem. Aqui na parte interna também praticamente não se vê, algum resíduo de cola, mas que não vai aparecer. E aqui na ponta da telha também a colagem que foi feita. Vai ficar bem discreto. Já aqui na área da soleira, como eu disse anteriormente, essa coronha não tem soleira plástica. Ela tem na verdade, originalmente, esse estriado. Eu fiz o lixamento no sentido dos veios da madeira e com uma lima fininha eu apenas aprofundei os estriados originais que essa soleira já possui. Note que antigamente alguns detalhes de fábrica não eram tão bem feitos, porque a gente verifica que a distância entre uma estria e outra, elas são irregulares. Aqui a gente observa uma distância menor entre elas e já aqui uma distância maior. Mas isso não tira a beleza desta peça, já que são características originais de fábrica de uma peça tão antiga. Muito bem, agora que a coronha está completamente lixada, limpa, isenta de gordura, poeira ou qualquer resíduo, eu vou fazer a aplicação do stain, que é um impregnante. Ele penetra na madeira, ele tem um efeito antifúngico e é bom também porque ele impede a retenção de umidade pela madeira, além do que ele deixa o acabamento acetinado. Eu vou fazer a primeira aplicação numa camada bem leve, eu vou deixar secar por 24 horas, depois eu vou fazer um lixamento com lixa 180, uma lixa mais fina, apenas para tirar alguma imperfeição superficial. No total serão 4 demãos do stain. Depois da aplicação das 4 demãos, eu vou fazer a aplicação de cera de carnaúba ou então cera automotiva com carnaúba na sua formulação. O importante é fazer a aplicação do stain também como na lixa, obedecendo os sentidos do veio da madeira. O ideal é fazer a aplicação da primeira camada muito fininha, apenas para que haja a ancoragem do produto e a penetração inicialmente, para evitar também que haja escorrimento do material e ocasione alguma mancha, que também pode ser eliminada, caso ocorra, no primeiro lixamento. Observe como já fica com um brilho e um reavivamento da cor natural da madeira.
Agora que a coronha foi tratada com Stain, que é antifúngico, hidrorrepelente, e eu também esqueci de mencionar que ele tem proteção contra raios solares. Eu vou aplicar cera automotiva, que tem carnaúba, cera de carnaúba na sua composição, que vai realçar mais o brilho, além de oferecer também uma película protetora. Então isso vai acabar potencializando ainda mais a proteção e a beleza na coronha. Eu espalho a cera automotiva, deixo agir por uns minutos, depois eu retiro o excesso com um pano e faço o polimento com uma flanela bem macia. A vantagem da cera é que ela pode ser reaplicada sempre que for necessário, porque ela também tem uma ação de limpeza. Ela também retira qualquer sujeira, além do que impede de também você ter a infiltração de água.